Olá, queridos, graça e paz, que bênção estar com você hoje aqui. Hoje a gente tem uma oportunidade maravilhosa, né? Vamos estudar, meditar hoje na palavra do Senhor. E hoje a gente trouxe um tema muito precioso, muito importante, né? Vamos falar sobre a quênosis. Afinal de contas, o que é isso, né? A gente vai falar um pouquinho do Cordeiro de Deus, mas que também é o leão. Vamos falar do Rei e Senhor Jesus Cristo, que nasceu em Belém, numa estrebaria como um menino. Vamos falar do grande e poderoso Senhor, que deu ordens ao vento e ao mar, e disse: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. Mas que pouco depois teve pregos transpassando suas mãos e pés e foi pendurado no madeiro. Vamos falar sobre esse paradoxo que envolve o Cristo poderoso, o Senhor e Deus, que é o Verbo vivo de Deus e que ao mesmo tempo se torna um homem como nós. É a quênosis de Jesus. Que bênção, que bom que você está comigo. Estimulo você a compartilhar esse vídeo, abençoar uma pessoa, utilizar-se dele como evangelismo, né? Fique à vontade, tá bom? Coloque aí seus comentários. É muito importante a sua participação. E vamos seguir em frente. Vamos meditar hoje um texto bíblico, a base bíblica para entendermos o que é, afinal de contas, esse esvaziamento. E eu tenho certeza que essa noite, esse dia, esse vídeo será e é edificante para a sua vida, em nome de Jesus, ok? Vamos seguir em frente aqui, glorificando, acima de tudo, o nome do Senhor. Pai, te glorificamos o nome e sabemos que Tu tens o melhor para nós. Tua palavra é a verdade, a revelação plena da Sua palavra está sendo invocada hoje. Fala com o Teu servo e Tua serva, com o Teu filho. Por acaso, Senhor, deparou-se com esse vídeo. Usa esse material como canal de bênção na vida do Teu filho e da Tua filha, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos seguir em frente? Vamos falar um pouquinho sobre a quênosis de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu fazer uns pequenos ajustes aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos que vamos. A base bíblica para entendermos essa dimensão de esvaziamento está em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, aonde diz: de sorte que haja entre vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Glórias a Deus. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, traz essa tremenda revelação, que deve haver em nós esse mesmo sentimento de Cristo Jesus, o sentimento do esvaziamento, que sendo em forma de Deus, sendo Deus, não teve por usurpação manter-se o ser igual a Deus. Ao contrário, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. O Senhor assumiu a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Louvado seja Deus. Afinal de contas, então, o que é a quênosis de Jesus? Quênosis é esse esvaziamento. É quando o Senhor Jesus abre mão da sua posição, abre mão do seu estado de glória, de Deus, Senhor e Rei, e torna-se um homem como nós. Veja, o Senhor, Verbo de Deus, que estava antes da fundação do mundo, que por meio dele todas as coisas foram criadas, agora vai nascer como um menino frágil numa estrebaria de Belém. É esse mesmo poderoso Deus que vai entrar em Jerusalém montado num pequeno burrinho. Sim, é Ele que vai dizer: eu tenho sede. Sim, é Ele que vai chorar na morte do seu melhor amigo. Que coisa tremenda, que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Quão difícil é para nós o pleno entendimento disso.
Mas hoje a gente vai se esforçar um pouquinho para tentar abordar esse tema. Afinal de contas, o que é a kenosis? Eu já coloquei aí que vem de uma palavra grega que significa vazio ou esvaziar. Então, a kenosis é esvaziou-se, é esse esvaziamento. O Senhor é grande Rei da glória, que tem um trono, que tem um cetro de justiça, que tem uma coroa de glória. Sim, recebeu sim uma coroa de espinho. Teve suas vestes rasgadas, foi esbofeteado, foi rejeitado, foi reprovado, recusado por muitos. O Senhor Deus e poderoso, Senhor Jesus, ele abriu mão da sua glória e habitou entre nós, né? Então, conta-se que William Carey, né? Acho que eu pronunciei correto, ele foi um grande missionário de um tempo em que se chamou das missões modernas, dizendo que ele estava lá num país oriental, né? Ele se deparou com uma colônia ali de religiosos, parece budistas, se eu não estou enganado. Então ele ficou buscando uma estratégia, ele se aproximou daquele povo, ele começou a se vestir como aquele povo, até que ele conseguiu, de alguma maneira, se aproximar daquela liderança local. E um dia caminhando por um campo, junto com aquele líder budista, vinha uma pequena pessoa arando a terra, né? Com aquela máquina de arar a terra daquele tempo, né? Então aquele monge disse para ele assim: nossa, veja como há formigas ali no caminho, aquele formigueiro vai ser agora atingido por aquele moço que está arando a terra. Eu queria ser como uma formiga. Se eu fosse como uma formiga, eu ia avisar as outras formigas que está vindo um perigo lá. Veja que elas nem estão percebendo. Então aquele missionário não pensou duas vezes. Ele disse: foi exatamente assim que Deus fez por nós. Ele se esvaziou de toda a sua glória e se tornou uma formiguinha no nosso formigueiro para nos salvar, para nos advertir, para nos salvar, nos aliviar sim, mas para nos advertir que é um grande perigo a caminho, que todos correríamos então risco. E ele se entregou no nosso lugar. Na sua entrega generosa, favorável, eficaz, fomos salvos em Jesus. Ele abriu mão da sua glória e se tornou essa pequena formiguinha, tal como nós somos. Esse é o kenosis, o esvaziamento do Senhor de toda a sua glória. Mas veja, quando a gente trata teologicamente do tema, isso tem algumas implicações. Por exemplo, já se sabe, né, isso foi decisão conciliar da igreja, depois de muito tempo de debate, grandes homens de Deus se reuniram por ação do Espírito Santo e chegaram a essa conclusão que nós repetimos hoje, né? Às vezes até sem saber a fonte. Jesus Cristo é 100% homem. Jesus Cristo é 100% Deus. Essa é uma doutrina fundamental, ela está na base do cristianismo bíblico, ela está na base do cristianismo protestante. Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus. Ok? Então, quando nós tratamos de esvaziamento, a gente aprende que Deus tem os seus atributos, os atributos de Deus que o identificam como Deus. Por exemplo, Deus é eterno, só Deus é eterno. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Só Deus pode contemplar em sua natureza esses atributos. Por exemplo, Deus é amor. Todo o demais é criatura de Deus e pode amar, mas Deus é composto por amor. Isso faz parte dos seus atributos. Sendo assim, Deus não pode deixar de ter esses atributos. Por isso, isso seria como se desconfigurássemos a figura de Deus. E Deus, tal como a Bíblia apresenta, tal como nos é revelado, é uma composição de todos esses atributos. Sendo Jesus, então, Deus encarnado, agora, como a gente pode tratar disso? Do que exatamente ele abriu mão? Do que ele se esvaziou? Bom, então a gente precisa considerar. Há um grupo de pessoas, há um entendimento que diz que Jesus se esvaziou, então,
dos seus atributos que a gente chama de onis. Enquanto ele estava verbo encarnado, ele abriu mão de ser onipresente, onipotente, onisciente. Ainda que essa onisciência às vezes é questionada, né? Algumas vezes parece que Jesus percebe e sabe de antemão até mesmo o pensamento das pessoas que estavam próximas dele, as intenções do coração. Parece que Jesus, mesmo estando ali verbo encarnado, ele mesmo disse a Filipe: eu te vi quando você ainda estava debaixo da figueira. Jesus várias vezes vai demonstrar que ele é Deus. Ele algumas vezes vai romper com as barreiras naturais. Por exemplo, ele vai andar sobre as águas. Certa vez ele vai passar no meio das pessoas que queriam matá-lo e ninguém pode prendê-lo. Né? E muitas pessoas acreditam que então ele conserva assim esses atributos, só que ele voluntariamente, temporariamente e por uma única vez, ele resolve não utilizar-se desses atributos enquanto verbo encarnado. Então, há quem diga que sim, ele abriu mão dos seus atributos onis. Ele estava presente num espaço físico, ele precisou de um barco para se locomover, ele precisou caminhar a pé alguns dias com os discípulos, ele precisou beber água, ele precisou bater na porta, ele precisou entrar, abrir a porta para entrar, por exemplo. Mas muitas vezes não. Algumas vezes ele rompeu com algumas barreiras, como a gente já citou aqui, né? Então, o que a gente pode afirmar com certeza que num certo sentido e num certo grau, Jesus sim esvaziou-se de muitos dos seus atributos, no sentido temporário, num sentido único, só dessa vez, só enquanto verbo encarnado, e no sentido voluntário. Ele propriamente desejou assim abrir mão. Nem mesmo Deus, a figura do Pai, o forçou a tal coisa. Ele voluntariamente abriu mão, assim como ele voluntariamente se entrega à morte de cruz, ok? Então, o Senhor poderoso habitou entre nós. O esvaziamento de Jesus começa, ele inicia antes da fundação do mundo. Então eu disse, enquanto verbo encarnado, né? Porque a gente já vai ver daqui a pouco, João vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, mas mesmo antes da fundação do mundo já havia um projeto. No reino de Deus isso já estava pronto. Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele foi o Cordeiro providencial no nosso tempo, na nossa história. Mas no reino de Deus ele estava pronto, como Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. Então seu esvaziamento data de antes da fundação do mundo. Mas lá ele ainda estava diante do Pai com toda a sua glória, né? E quando nasce do ventre de Maria como um menino, então sim, ele se torna um ser humano, nascido do ser humano de carne, né? Ele agora vai ser esse verbo glorioso que habita um tabernáculo de carne, que habita entre nós. Então, o esvaziamento tem início lá, antes da fundação do mundo, com esse projeto lindo de salvação, se consolida no nascimento, né, na parousia, né, onde ele vai se manifestar, né? Aliás, deixa eu corrigir aqui, na Epifania, né? Epifania que é essa manifestação de Deus na dimensão humana, né? Epifania, quando ele vem como um bebê do ventre de Maria. Então a parousia é quando ele vai voltar com toda a sua glória para buscar a sua igreja. Então essa epifania, que é essa manifestação de Deus na pessoa do Filho encarnado, né? Ele é Jesus, ele é Deus, mas ele habita agora um corpo humano, ele é um ser humano, eu diria assim, entre aspas, tal como nós somos, né? Um ser humano como nós, que sentia sede, que precisava se alimentar, que precisava descansar e dormir, repor as suas energias, que precisava orar, né? E nos deu grande exemplo de oração. E aí esse esvaziamento se consolida, ele se tornando ser humano. Já é um processo de humilhação. Deus se fazer humano, né?
Glória a Deus. Aliás, tem o costume de dizer que Deus se fez humano para manifestar Deus. Jesus se fez humano para que os humanos se tornem mais humanos. E agora os humanos que conhecem a Jesus fazem a tentativa de se tornarem divinos. E não é esse o projeto de Deus, né? O projeto de Deus é que não divinizar a figura humana, ao contrário, humanizá-la. O que falta hoje em dia é um pouco mais de humanidade no ser humano, né? O ser humano precisa conhecer Jesus para ser mais humano. Glória a Deus. Vamos avançar aqui então. Bom, então a gente já aprendeu que esse esvaziamento foi temporário, só ocorreu uma única vez e nunca mais vai se repetir, e foi totalmente voluntário. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, João 17, versículo 5, diz assim, João 17, 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja, Jesus agora está no corpo humano, né? Ele é o Jesus, o Verbo encarnado. Essa é a oração sacerdotal de João, capítulo 17, onde ele está orando a Deus e pedindo a Deus que ele seja glorificado. Ele dizendo a Deus, eu glorifiquei o Senhor aqui na terra. Agora, então, me glorifica, ó Pai, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então havia uma grande glória antes da fundação do mundo, em que Jesus era o Senhor da glória. Ele tinha toda essa glória. Mas então o mundo é fundado e com ele um grande plano de salvação para o ser humano. Então parece sim que Jesus Cristo abriu mão de sua glória, como diz o evangelista João. Ele abriu mão de sua glória e habitou entre nós. Agora ele pede ao Pai para que ele retorne a ter essa glória, toda aquela glória, de antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos lá, vamos avançar. E o próprio João vai dizer em João 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Bom, dessa vez, então, é o processo inverso. Se Jesus, enquanto homem, diz que houve uma glória, que ele precisava voltar a possuí-la, a estar nela, ser parte dela, agora João está dizendo que ele é o Verbo, ele se fez carne, e essa manifestação do Verbo entre nós era a manifestação da glória de Deus. Por isso João diz que nós vimos, eles testemunharam, né, fisicamente, né, Jesus no seu tempo, e eles viram essa glória que era a manifestação de Deus na forma humana. Então não quer dizer que Jesus não tinha nenhuma glória, irmão. Claro, ele era a manifestação da glória de Deus. E João disse, nós vimos a glória de Deus na pessoa do Filho. A pessoa do Filho manifestou a glória de Deus. Claro que sim. Então, ainda que houvesse um processo de esvaziamento, a glória de Deus estava presente na figura do Filho. E em diversos episódios, o Senhor vai realizar poderosos milagres, prodígios e maravilhas por intermédio de Jesus, né? E a glória de Deus será manifestada. Sim, ele é o Rei da glória e a glória não o deixou completamente, tá bom? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Espero que você tenha sido edificado com essa breve meditação. Claro, se você deseja que a gente grave um vídeo de uma maneira mais profunda sobre esse tema, se gerou curiosidade em você, se você quer melhorar esse ambiente de pesquisa sobre esse assunto, é só colocar nos comentários, tá bom? E a gente, dependendo da quantidade de pessoas aí que curtirem, que compartilharem, que comentarem, a gente vai voltar aqui, tá bom? Cedendo a você totalmente gratuitamente, por graça e favor do Senhor, mais profundamente esse assunto. Prepare-se, né? Teremos novos vídeos vindo por aí de outros assuntos, né? Em que eu espero que você esteja sendo edificado, tá bom? Deixamos aqui alguns contatos do IBET, Instituto Bíblico Escola de Tirano, onde a gente tem aí ocorrendo diversos cursos. Estamos com inscrições abertas.
E a gente está, irmão, com uma maratona muito especial, 12 aulas totalmente gratuitas dos principais temas da vida cristã. Veja, você não pode perder. É um tempo de aprendizado, crescimento, é um tempo de glorificar o Rei da Glória, que é Jesus. Louvado seja Deus. Obrigado por você que ficou conosco até agora. Uma semana abençoada e vitoriosa em nome de Jesus.